Seguinte, essa aula é sobre os setores da economia, tá? Nono ano. Vamos acompanhando aí, pessoal. Tínhamos uma correção do exercício que, para ser respondido, tem que se chegar a alguns aspectos aí, né, que teriam que ser abordados na resposta. Então, aqueles que viram que aí eu andei pegando um pouquinho no pé já sabem por que foi, ó. Tem que escolher o país, só que tem que olhar os aspectos ali na hora de responder, senão não vale a resposta. Naturais, culturais, religiosos e alguns outros que vocês conseguissem encontrar. Então não era assim fazer padronizadão, assim, jogar tudo. Tinha que olhar alguns critérios, tá, na resposta. Só para. Como é que é a economia é dividida? Primário, secundário e terciário. Esses são os setores da economia, tá? Porém, e teve gente que me perguntou sobre isso que eu coloquei na lousa. Tem gente que afirma que tem um quaternário e um quinário. Vamos entender isso aí depois. O setor primário da economia, ele vai trabalhar com o quê? Basicamente, ele trabalha com extração de recursos na natureza. Então aqui a gente vai ver o trabalho no campo de uma forma geral. Também veremos a pecuária, enfim, tudo que trabalha com extração, mineração, tá? Primeiro setor. Todos os países investem nele? Sim e não. Alguns países não têm recurso de solo para explorar, então acabam tendo que depender de outras fontes financeiras para tirar o seu dinheiro. Isso aqui não é o carro-chefe da economia deles. Países como o nosso têm um solo rico e é um país grande, território, então consegue extrair bastante coisa e vender, tá? Mas toda a matéria-prima acaba saindo num valor muito mais barato do que um produto que já foi beneficiado na indústria e já foi colocado ali tecnologia e outras coisas. Então, fiquem bastante ligados nisso daí, tá? O carro-chefe, então, dos países subdesenvolvidos é a exportação e geralmente é desses recursos. Aliás, quando se negocia alguns desses recursos assim na bolsa de valores, a gente dá o nome de commodities, tá? Só para vocês ficarem espertos aí. Também a gente vê que os países subdesenvolvidos têm uma parcela grande, às vezes, da população que sai fora do campo e vai para cidades, que a gente chama de êxodo rural. E por que isso acontece? Porque às vezes a mecanização e outras formas de tecnologia que começaram a ser empregadas no campo faz com que o pessoal acabe perdendo trabalho, principalmente porque o pessoal não tem um preparo para exercer essas atividades. E aí não consegue ficar por ali e acaba indo embora. Operar computadores modernos e máquinas no campo, por exemplo, é uma tarefa que tem que ser uma pessoa que foi treinada para fazer. Qualquer pessoa não vai conseguir sair fazendo isso. O setor secundário ele transforma toda a matéria-prima que foi extraída em produtos. E aí aqui a gente vê uma contradição, né? A gente vê que vários países têm indústria no mundo, mas alguns já desenvolveram ela mais do que outros. Então, alguns países têm isso aqui muito mais desenvolvido que a maioria. Então, países muito ricos geralmente têm o segundo setor amplamente desenvolvido, tá? Só para ficar bem claro aí. Não são os únicos, mas na maior parte dos casos eles têm as maiores indústrias do mundo aí. Existem exceções? Existem. Ou alguns que não eram ricos estão se tornando. A China, por exemplo, enfim. Né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não dá para generalizar tudo a ferro e fogo, porque senão complica, né? E as áreas de atuação disso daí, ó? Indústria, construção civil e a gente vê também ali, ó, setor naval, aeronáutica ou construção civil, né? O setor naval também e o setor aeronáutico. E aí a gente sabe que no caso da aeronáutica, pouquíssimos países têm tecnologia para desenvolver esse tipo de serviço. O Brasil, por incrivelmente, tem, mas né, poderia investir mais. Investiu pouco nos últimos anos, aliás, quase venderam a empresa e depois tomaram de volta. Enfim, tá? Ou venderam depois pegaram. E o terciário, que é a prestação de serviços, só que o pessoal costuma confundir isso daqui. O que é uma prestação de serviço? Ocorre na área da educação, profissionais liberais em geral, comércio, bancos, etc. O profissional de informática, que presta serviço lá também. Então, mas por que isso é ruim se você colocou aí que os países ricos têm esse setor muito desenvolvido? E por que alguns países subdesenvolvidos também têm ele amplamente desenvolvido, assim, ou pelo menos uma boa parcela da população nele? Vou tentar explicar para vocês da seguinte forma.
O terceiro setor, quando ele é bem organizado, como ocorre nos países ricos, ele gera muito dinheiro, ele dá muito retorno. E a gente vê isso nos países ricos. O problema dos países subdesenvolvidos é que muitas das pessoas que caem para esse terceiro setor vão para a informalidade. E aí isso é ruim para a economia, porque a pessoa não paga todos os devidos impostos, enfim, não tem todos os direitos. É uma situação que mostra que o país às vezes não está aquela coisa toda em termos de economia. Tá? Acho que assim eu fui bem claro, né? Tem quem classifica esses outros dois. Quem seriam esses outros dois? O quaternário, ciência e tecnologia em geral, e o quinário, vários tipos de entretenimento, cultura, esporte, etc. Se vocês forem procurar para eles, vocês vão ver no YouTube aulas, mais professores comentando, livros comentando sobre isso. O pessoal fala, tem jogos, né? Mas é aquela coisa, gente. Não há uma unanimidade. Tem gente que afirma, inclusive, que esses dois são desdobramentos lá do terceiro setor. Então, os outros três são há consenso nesses não. Então, a gente não pode afirmar tudo 100%. Ok? Temos aqui as tarefas que vocês farão. Primeiro, qual setor da economia é responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural? E dois, quais problemas podem ser encontrados nos países subdesenvolvidos em relação ao terceiro setor em relação aos países desenvolvidos? Acabei de falar, quem prestar atenção vai fazer tranquilamente. Ok? Até mais, gente.